Estamos de volta, pessoal, para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um assunto muito polêmico, que é a bendita revisão da aposentadoria por incapacidade permanente. Isso não é revisão da vida toda, isso aqui é uma tese diferente para pessoas que são aposentadas, aquela que era conhecida antigamente como aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez mudou de nome lá na reforma da Previdência. Se você não sabe, tivemos uma reforma da Previdência lá em 13 de novembro de 2019, é uma coisa recente, ainda não fez aniversário de 4 anos, e por isso tem algumas coisas que são estranhas, incompatíveis com o direito, com a justiça principalmente, e aí nós temos algumas possibilidades, temos algumas oportunidades de revisão, de contestar, de reclamar de alguns artigos dessa reforma, de alguns artigos dessa emenda constitucional, que é a número 103 lá de 2019. Então, primeiro de tudo, o que é aposentadoria por incapacidade permanente? A aposentadoria por incapacidade permanente, ou, como eu falei, a antiga aposentadoria por invalidez, é um benefício pago pelo INSS para pessoas que estão completamente e definitivamente incapacitadas para realização de atividades que lhe garantam subsistência, né? Então, trabalho. Pessoas que não conseguem trabalhar nunca mais por causa de algum problema de saúde, tá bom? O comum é que o INSS conceda um auxílio-doença, né? A pessoa vai lá, marca no INSS, comparece à perícia e aí a pessoa, se tiver um resultado positivo, geralmente sai de lá com o auxílio-doença, que é um benefício temporário. É para pessoas que estão incapacitadas temporariamente. Por exemplo, me machuquei jogando bola, me machuquei no trabalho, fiquei doente, não vou conseguir trabalhar por um prazo de 2 meses. Compareço na perícia do INSS, o perito vai me avaliar e aí ele vai me dar, se ele conceder esse afastamento, ele vai determinar um tempo que eu tenho que ficar afastado até voltar a minha capacidade para o trabalho. Eu sou advogado, então se eu tiver algum problema, ficar com alguma doença, me machucar de forma que eu não consiga redigir, escrever, essa hipótese, a minha incapacidade me impossibilita de trabalhar. A minha doença, meu problema de saúde me incapacitam de trabalhar, então eu vou precisar de um afastamento. Isso não significa que eu estarei aposentado. Vou ficar temporariamente afastado durante 1, 2, 3 meses, quanto o perito entender que eu devo, ou se eu discordar do perito eu posso recorrer, posso ir para a justiça, enfim, posso reclamar de algumas maneiras e ficar afastado quanto tempo for determinado pela justiça ou pelo INSS, dependendo da situação. Agora, quando a situação é mais grave, quando a minha incapacidade é permanente, por exemplo, se eu tiver um acidente, desenvolver algum problema de saúde, vamos pensar em algum problema psiquiátrico, algum problema da ordem cardíaca, algum problema da ordem respiratória, por exemplo, um problema grave no pulmão, não consigo respirar direito. Como é que eu vou conseguir trabalhar, conversar, se a minha atividade exige que eu converse durante longas horas, exige que eu sustente numa audiência? Se eu não puder realizar a minha atividade ou qualquer outra atividade, tem que ficar constatado que eu estou incapacitado para toda e qualquer atividade. Então, se eu não consigo realizar nenhuma atividade nunca mais, porque minha situação de saúde é grave, então eu tenho que ser aposentado por invalidez ou, com esse novo nome, tenho que ser aposentado pela minha incapacidade permanente. Só que o que foi que aconteceu? Lá em 13 de novembro de 2019 tivemos a reforma da Previdência, como eu falei, e ela mudou muita coisa, ela retirou muitos direitos. A aposentadoria por invalidez, que era antes da reforma, dava um direito a um valor muito maior do que a reforma da Previdência fez. Em geral, pode-se dizer que a reforma da Previdência reduziu o benefício de aposentadoria por invalidez, por incapacidade permanente. Eu vou te explicar o que foi que aconteceu. Antes da reforma da Previdência, o cálculo era feito da seguinte maneira. A pessoa requereu o benefício lá no INSS. O INSS pegava as contribuições que essa pessoa fez no plano real, tá? Isso aqui vai lembrar um pouco a revisão da vida toda.
Se você não sabe o que é revisão da vida toda, pode procurar no nosso canal, tem aí todas as informações para você ver se tem direito também. Mas é assim, vai pegar tudo que a pessoa contribuiu do plano real. O plano real começou em julho de 1994. Então cruzeiro, cruzado, todas as outras moedas antigas ficam fora da conta. O INSS vai utilizar somente o que você pagou no plano real. Na hora de calcular o valor do seu benefício por incapacidade, né? Vamos pensar que antes da reforma, pegava tudo que você pagou do plano real. Então vamos supor, você tem 100 contribuições no plano real. Aí o INSS olhava ali quais são as menores contribuições. Ele pegava 20%, então você tem 100. 20% de 100 são 20, né? Então imagina aí que o INSS escolhe 20 contribuições suas para jogar fora, para descartar do seu cálculo, para ignorar. Mas por que ele vai fazer isso? Quais são essas 20 contribuições? As 20 menores contribuições, tá? Então, o que o INSS faz? Pega 20% das suas contribuições. Quais? As menores. Por quê? Porque se ele arranca 20% das menores contribuições, ele está elevando a sua média. Então, descarta 20% das menores. Fica com 80% das maiores contribuições. Com isso, imagina que você tinha 20 contribuições de salário mínimo e 80 que você contribuiu no teto. Joga fora as de salário mínimo, fica com 80 de teto e aí a sua média vai ser de teto. Claro, né? Bem melhor assim. O INSS fazia isso em todos os benefícios anteriores à reforma da Previdência. Então era sempre 80% dos maiores salários, tá? E descartava os menores. Aí veio a reforma da Previdência e acabou com essa conversa de descontar as menores contribuições. Agora o INSS usa todas. Então o INSS usa 100% das suas contribuições do plano real. Isso significa que entram as altas? Entram as baixas também, porque são todas que vão entrar. E aí, o que aconteceu com isso? Automaticamente o valor dos benefícios previdenciários já é reduzido, né? Já cai. Agora você não tem esse desconto das menores. Então, agora quando você pede o auxílio-doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez, que é por incapacidade permanente, o INSS vai te dar um valor menor. E além disso tudo, o INSS estragou de vez o cálculo. Por quê? Agora vem uma inconsistência gigantesca que você vai conseguir perceber muito fácil. Antes, a pessoa que recebia a aposentadoria por invalidez recebia direto 100% da sua média. Então, foi isso que eu te falei. Imagina lá, você tem 100 contribuições, o INSS vai descartar as 20 menores, vai ficar com as 80 maiores, vai fazer uma média. Então, ele vai somar essas 80, né, vai somar todos os valores das suas contribuições. O Guilherme pagou sobre teto todas elas. Então, soma todos esses valores e divide por 80. Qual é a média? Claro, teto, né? Vai dar o mesmo valor que tem ali. E aí, aposentou por invalidez? Esse aí é o valor do benefício. Então, eu estou aposentado por invalidez com o valor de teto. E agora, o que foi que a reforma da Previdência fez? Essa pessoa não vai receber teto. Essa pessoa vai receber 60% dessa média. Então, o INSS vai pegar... Vamos recapitular isso aqui, você vai entender no final. O INSS vai utilizar todas as suas contribuições de julho de 94, quando começou o Plano Real, em diante, e na hora de calcular o valor da sua aposentadoria por invalidez, ele vai te dar 60% da sua média, e vai começar por aí, só que ele vai te acrescentar 2% do valor da sua média para cada ano que você tiver trabalhado. Se você for homem, se você trabalhou 20 anos, você recebe 60% da média. Se você trabalhou 21 anos, você recebe 62% da média. Então, para cada ano que ultrapassar os 20 de contribuição para os homens, ele recebe mais 2%. Então, vamos facilitar isso. Homem, até 20 anos de trabalho, até 20 anos de contribuição, vai receber 60% da média. Trabalhou 21 anos, 62% da média. Trabalhou 22 anos, 64% da média. E por aí vai. Para cada ano adicional de trabalho, aumenta 2%, isso até chegar no máximo de 100%. Para as mulheres, começa em 15. Então, mulher que trabalhou até 15 anos, né? E aí teve esse problema de saúde e ficou incapacitada permanentemente. Então,
Então, mulher trabalhou até 15 anos, 60% da média. Mulher trabalhou 16 anos, aumenta 2%, então 62% dessa média. A mulher trabalhou 17 anos, aumenta mais 2% e por aí vai, tá? Agora, que média é essa? Vamos recapitular. Vamos supor aqui, agora a coisa você vai ver que absurdo que a reforma fez. Imagina que eu, Guilherme, contribuí com o plano, sempre no plano real, porque o INSS vai utilizar isso, eu contribuí sempre no teto, tá? O teto do INSS hoje, 2023, é R$ 7.507,49. Então vamos fingir, eu vou jogar aí, fazer uma conta fingindo que eu paguei a vida inteira no teto. Então vamos supor que eu tenha 20 anos de contribuição, tá? E aí eu tive um problema de saúde, eu vou me aposentar por invalidez. Vamos colocar aqui a conta. Como eu falei, antes da reforma da Previdência, eu receberia, logicamente, essa média. Se eu paguei sempre sobre teto, minha média é de teto, então eu receberia o teto na minha aposentadoria por invalidez. Agora, com a reforma, eu vou pegar o valor do teto, que é R$ 7.507,49, e eu contribuí só 20 anos, tá? Então, eu vou receber 60% dessa média. Então, 60%, R$ 4.504,49. Então, ao invés de receber R$ 7.507,49, eu vou receber R$ 4.504,49. Essa diferença é de R$ 3.002,99 todos os meses. Imagina que diferença absurda. Então, a ideia da revisão é afastar esse artigo da reforma da Previdência que determina que você vai ter que receber R$ 3.002 a menos. A nossa revisão aqui, o nosso objetivo é pedir para que o juiz obrigue o INSS a voltar com um valor maior, a me conceder um benefício do jeito que era antes da reforma, porque nós entendemos que esse artigo é inconstitucional. Ou seja, ele vai contra tudo o que a Constituição diz. É um artigo ilegal, é um artigo completamente desequilibrado, é um artigo que não traz igualdade entre as pessoas. Qual é a diferença entre uma pessoa que se aposentou antes e depois? Eu não posso fazer essa diferenciação dessa maneira, isso é desigual, isso aqui é desumano. Eu vou trazer um caso aqui, é um caso do nosso escritório. Olha só, a minha cliente recebia auxílio doença. E aqui vai piorar mais a situação, tá? Porque eu vou trazer... Meu Deus do céu, olha só. A minha cliente recebia auxílio doença e ela teve a concessão em 7 de novembro de 2016, tá? Então é antes da reforma de 2019. E o benefício dela era de R$ 4.722,73. Não esqueça que todo ano tem uma correção. Então, todo mundo que se aposenta, todos os beneficiários do INSS recebem um acréscimo a cada virada de ano. Então, lá em 2016 era R$ 4.722,73. Em 2022, ela já estava recebendo R$ 6.633,49. E aí, o que foi que aconteceu? Ela estava recebendo benefício e aí no finalzinho do ano passado o INSS a convidou para fazer uma perícia. O INSS pode fazer isso normalmente, ele pode convidar os aposentados por invalidez a realizarem uma perícia para ver se a pessoa está melhor, para dar alta e cortar o benefício, ou se vai mantê-la no benefício ou até mesmo conceder a aposentadoria por invalidez. O INSS pode fazer isso, tem algumas exceções, né, para pessoas que recebem o benefício há mais de 15 anos e têm 55 anos de idade ou mais, ou para pessoas que têm mais de 60 anos de idade, pessoas também portadoras do vírus HIV ficam liberadas de realizar essas perícias, tá? Mas, em geral, o INSS pode convidar as pessoas para a realização. E aí aconteceu o seguinte, o INSS, quando a chamou para a realização da perícia, entendeu que ela tinha direito à aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. Só que pensa comigo, ano passado já tínhamos sofrido a reforma da Previdência, certo? A reforma foi em 2019. A cliente recebia auxílio doença desde 2016. Então, o benefício dela de auxílio doença e auxílio doença, deixa eu falar para você, auxílio doença sempre foi e vai continuar sendo 91% da média da pessoa. Então, só para ilustrar, né, para facilitar aqui o entendimento.
Eu sempre paguei no teto. O INSS vai considerar essas contribuições do plano real, vai pegar lá qual é o valor do teto e vai me dar 91% dessa média, se for auxílio doença. O teto, como eu falei, é R$ 7.507,49. Em auxílio doença eu receberia 91% disso, que é R$ 6.833,63. Aí, se convertesse em aposentadoria por invalidez, eu receberia 100%, que era o valor do teto. Agora, com essa cliente aqui, com a reforma da Previdência, então ela recebia já em 2022 R$ 6.633 a título de auxílio doença. Aí você pensa comigo, opa, se 6.600 e tanto é o valor de auxílio doença, na hora que ela se aposentar por invalidez vai acrescentar ainda 9%. Né? Então o valor de 100% disso, o valor da aposentadoria por invalidez seria de R$ 7.289,54. Que maravilha, né? Vai sair de um auxílio de R$ 6.600 e vai subir para uma aposentadoria definitiva, permanente, por causa da incapacidade dela, no valor de R$ 7.289. Que maravilha! Não foi isso que aconteceu. Porque o INSS foi... Eu não vou usar termos feios aqui. O INSS, quando converteu o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, aplicou as normas da reforma. Então, ao invés dela aumentar o valor do benefício para 100%, reduziu para 60%. O INSS pegou o tempo de trabalho que ela tinha, viu lá quanto era, e ao invés de aumentar para 7.289, reduziu o valor do benefício dela para R$ 2.522,88. Exatamente isso. R$ 4.766,66 a menos todos os meses. E aí, o que faz nessa situação? A pessoa vai ficar recebendo a menos para o resto da vida? Justamente aí que nós, advogados, utilizamos, desenvolvemos uma tese chamada a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente, que é justamente para sair desse 60% e voltar a receber os 100%. Nosso pedido na justiça, então, é na justiça, porque o INSS não vai aceitar isso. É um processo judicial, processo demorado, é aquela coisa, o juiz vai ter o entendimento, o INSS vai recorrer, vai para o tribunal, pode ser que o STF em algum momento tenha que julgar isso daí, então vai paralisar os processos do Brasil, pode ser que aconteça. Por enquanto ainda não aconteceu. Aqui em São Paulo temos resultados positivos para melhorar o valor do benefício e até agora não vi nenhum processo chegando no STF. Mas aí o que é que nós vamos fazer? Vamos pedir para que o juiz entenda que essa reforma, esse artigo da reforma foi inconstitucional, que não deve ser utilizado, e aí vamos pedir o aumento do valor do benefício dessa pessoa daqui para frente e que o INSS pague para essa pessoa tudo o que ele pagou a menos. Só que eu tenho um limite, eu só posso pedir dos últimos 5 anos para cá. Mas claro, a reforma da Previdência foi em novembro de 2019, então ainda não tem 5 anos. Então ninguém perdeu nenhum centavo ainda. Quem quiser entrar com esse processo ainda não perdeu nada. Mas a partir do ano que vem, a reforma faz 5 anos e aí quem se aposentou em novembro de 2019 pode passar a perder parcelas. Então tem que ficar de olho nos prazos. Mas a ideia é essa. Pedir para aumentar o valor do benefício da pessoa e pagar as diferenças que o INSS não pagou e segurou no bolso. Então, para essa cliente, por exemplo, nós vamos pedir que ela... Vamos supor aqui, vamos pensar aqui num caso hipotético. Ficou 1 ano recebendo um valor menor do que deveria. Ficou 1 ano recebendo os 60% ao invés dos 100%. No caso dela, a diferença é de R$ 4.766. Então, R$ 4.766,66 vezes 12 meses de 1 ano, R$ 57.200. Então, em 1 ano, ela está perdendo quase R$60 mil. Tem o 13º ainda, Então, vamos jogar aí, R$60 mil. Isso em 1 ano. Uma pessoa desinformada, uma pessoa que não sabe disso, pode estar recebendo um benefício menor desde 2019, desde novembro de 2019, ou 2020, 2021. Quanto tempo uma pessoa vai ficar recebendo 40% a menos antes de procurar os seus direitos? E o INSS não vai falar isso. O INSS não é amiguinho. É um alerta que eu tenho que fazer para todo mundo sempre.
Tem muitos clientes, muitas pessoas segurados do INSS que acham que o INSS é amiguinho. Ah, fui lá no INSS, conversei e o rapaz falou que eu não tenho direito. Ele vai falar isso mesmo. Infelizmente, o INSS não está aqui para te ajudar. O INSS é quem fiscaliza os benefícios, é quem concede de fato. Mas onde você viu o governo bater na sua porta para te entregar dinheiro? Na verdade, o governo bate na sua porta para buscar o dinheiro. O INSS não vai te avisar isso. Você vai receber o benefício menor para sempre se você deixar. Você precisa se atentar, precisa se orientar para ver se você tem direito a um acréscimo no valor do seu benefício ou não. Então, vamos resumir isso aqui. Todas as pessoas que recebem aposentadoria por invalidez, tá? Aposentadoria por incapacidade permanente desde 13 de novembro de 2019, fixa essa data. Se foi antes disso, foi dia 12 de novembro de 2019. Você não foi prejudicado dessa maneira. Foi em 2010, foi em 2015, 2014, foi em 1980. Você não foi prejudicado por isso. Você pode ter outros motivos para ter sido prejudicado, não por isso. Essa aqui é uma tese para quem se aposentou por invalidez, por incapacidade permanente, depois de 13 de novembro de 2019, tá? Então, 13 de novembro de 2019 em diante, tá bom? E qual é o prazo para entrar com esse processo? Eu falei 5 anos aquela hora, é 5 anos? Não, é 10. Você tem 10 anos de prazo para entrar com o processo, mas você só pode resgatar as parcelas dos últimos 5 anos. Então, vamos supor aqui, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo. Você procura um advogado especialista em direito previdenciário em novembro de 2029, falando que foi prejudicado por essa tese, porque você se aposentou lá em novembro de 2019. Então tem 10 anos de benefício. Você está dentro do prazo para requerer essa revisão? Sim, porque está dentro do prazo de 10 anos. Mas na época, esse advogado, ou seja lá quem for, só vai poder requerer de 2024 até 2029, porque aí são 5 anos. Então, se você tinha direito a receber dinheiro desde 2019 até 2029, sinto muito, essas parcelas aqui já prescreveram, tá? Você perdeu o comecinho, você só vai ficar com as parcelas dos últimos 5 anos do dia que você ajuizar o processo para trás. Então, vamos supor, hoje eu posso resgatar dos últimos 5 anos para cá. Então, em qualquer revisão que eu fizer, eu posso requerer parcelas desde junho de 2018 até hoje, porque estamos em junho de 2023, 5 anos. E nessa tese aqui, como só é aplicável para quem se aposentou de 13 de novembro de 2019 para frente, eu posso resgatar todas as parcelas, porque ainda não passou 5 anos. Então, de 13 de 2019 em diante, nós podemos resgatar. Qualquer advogado que quiser com esse processo aí, qualquer segurado do INSS tem esse direito, porque as parcelas ainda não prescreveram. Então, para nós finalizarmos, vamos fazer um breve resumo. A revisão da aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente tem por objetivo corrigir um erro, uma injustiça da reforma da Previdência que aconteceu em 13 de novembro de 2019. Então, todo mundo que se aposentou a partir de 13 de novembro de 2019 pode ter sofrido uma injustiça, que é uma redução no valor do seu benefício de até 40%. Você às vezes pode ter direito a receber 40% a mais do que está recebendo hoje todos os meses e ainda pode resgatar as parcelas dos últimos 4 anos quase, né, para cá. É limitado a 5 anos, mas como a reforma foi em novembro de 2019, ainda não tem 5 anos de processo, então você poderia requerer todas as parcelas, todas as diferenças, desde que sua concessão aconteceu. Então, todos que se aposentaram por invalidez, a partir de 13 de novembro de 2019, podem ter a possibilidade de aumentar o valor do benefício em até 40%. E aí, você vai ficar esperando o INSS bater na sua porta, o que não vai acontecer nunca, ou você vai se mexer, vai se instruir, vai verificar a sua documentação, vai ver a data da sua concessão e vai tomar uma atitude, hein? E nós esperamos que o judiciário brasileiro faça justiça, porque é uma desigualdade o que a reforma fez, ela está desrespeitando o princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários. Nós temos um princípio aqui no Brasil que é o de que os benefícios previdenciários não podem ser reduzidos, podem ser mantidos ou aumentados, mas reduzidos não. Então, o que você me diz sobre alguém que está recebendo auxílio-doença e na hora que vira aposentadoria reduz?
Então quer dizer que agora que o INSS percebeu que a deficiência da pessoa é muito mais grave e que a deixa incapacitada de trabalhar para sempre, ela merece um benefício menor do que a pessoa que ficou incapacitada por 2, 3 meses porque machucou o dedinho? Difícil, né? Então é isso, é disso que se trata essa revisão. Se você ficou com dúvidas, fique à vontade para deixar o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e até mais. Um grande abraço!